Fui humilhada pela minha própria família na frente de dezenas de pessoas. Não foi uma discussão, nem um mal-entendido, foi a porta de um buffet sendo fechada na minha cara, enquanto minha mãe e minha irmã me diziam que eu não era do tipo delas. Naquele instante, percebi algo que demorou anos para enxergar: eu nunca fiz parte daquela família, apenas servia para sustentá-la. Mas o que aconteceu depois daquela noite, ninguém poderia prever. Eles achavam que eu iria implorar, chorar ou correr atrás, mas não faziam ideia do que aconteceria quando eu finalmente escolhi me levantar e virar o jogo. Quer saber como minha vida mudou, e como eles pagaram caro por tudo que fizeram? Então se prepare, porque a minha história começa exatamente ali, naquela porta fechada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que havia algo quebrado dentro da minha família, mas demorei 30 anos para aceitar que o problema nunca fui eu. Cresci ouvindo que eu era independente demais, forte demais, sensível de menos, enquanto a minha irmã, Clarissa, era tratada como joia rara, frágil, preciosa, intocável. Qualquer passo que ela desse era motivo de aplausos, qualquer conquista me era tratada como mera obrigação. Eu era a filha silenciosa, a que estudava, trabalhava, pagava contas, resolvia problemas. Clarissa era a filha do brilho, ou melhor, a filha do teatro constante, sustentado pela admiração cega dos meus pais. Meu nome é Marina Ribeiro, tenho 30 anos, moro sozinha em Curitiba em um pequeno apartamento que conquistei com muito esforço. Trabalho como analista financeira em uma empresa de tecnologia há 6 anos. Nada extraordinário, nada digno de manchetes, mas tudo construído com disciplina e determinação. Enquanto isso, Clarissa, 3 anos mais nova, nunca manteve um emprego por mais de 2 meses. Os pais justificavam: ela tem um espírito livre, ela é artística, ela ainda vai encontrar o lugar dela no mundo. Tradução: ela não precisava fazer nada, porque sempre teria quem segurasse suas pontas. E quem segurava, claro, era eu. Durante anos, contribuí com parte do aluguel da casa dos meus pais. Eles diziam que as despesas estavam pesadas, que o trabalho do meu pai não rendia mais como antes, que a aposentadoria da minha mãe não acompanhava o custo de vida. Eu ajudava porque acreditava que família era apoio, era cuidar, era estar presente. Não entendia que estar presente, na visão deles, era obrigação minha e nunca deles. Nada, porém, preparou meu coração para a noite em que tudo desmoronou, para a noite em que finalmente me enxerguei com clareza. Era o aniversário de 56 anos da minha mãe, Dona Lúcia. Eu tinha comprado um presente caro, algo que ela havia mencionado meses antes, uma pulseira de ouro com pequenos detalhes em madreperola. Gastei metade do meu salário, mas acreditava que, quem sabe, naquele dia, ela olharia para mim com um pouco mais de ternura. A festa seria em um buffet de alto padrão, organizado pela minha irmã, que anunciava para todos no Instagram como a festa do ano. Cheguei no local com o presente bem embalado, o coração aberto e uma esperança teimosa tentando sobreviver. Mas antes que eu pudesse sequer dar 2 passos além da entrada, fui barrada pelos seguranças. Um deles, educado porém firme, disse: "Desculpe, senhora, seu nome não está na lista." Congelei. Respirei fundo. Achei que fosse um mal-entendido. Pedi que chamassem minha mãe. Minutos depois, ela apareceu, impecável, maquiada, sorrindo, até me ver. Quando me viu, seu sorriso morreu como uma chama sufocada. Aproximou-se devagar, como quem enfrenta um inconveniente. "Marina, o que você está fazendo aqui?" Perguntou, como se eu fosse uma estranha. "Mãe, é sua festa. Eu vim trazer seu presente." Ela respirou fundo, impaciente. "Não tem mais lugar. Só quem importa foi convidado. Essa é uma festa de alto padrão, não é bem o seu estilo." Atrás dela, surgiu Clarissa, brilhando em um vestido que certamente não foi ela quem pagou. "Hoje é o dia da mãe", disse ela, com aquele sorriso venenoso. "Não estrague."
volte para sua casinha. Essa festa não é pra gente do seu tipo. E ali, diante de duas pessoas que deveriam ser meu abrigo e não minha ruína, senti algo dentro de mim se quebrar, mas não era dor. Era libertação. A partir daquela porta fechada, daquela humilhação, daquele descarte, minha vida mudou completamente. E eles pagaram caro por cada palavra que disseram. Quando virei as costas para o buffet naquela noite, senti o ar frio de Curitiba bater no rosto como um balde de realidade. O presente que eu havia comprado com tanto carinho parecia pesar 10 quilos na minha mão. Não chorei. Não ali. Não diante de seguranças, motoristas, fotógrafos e convidados que passavam por mim como se eu fosse invisível. Chorar seria admitir que aquilo ainda tinha poder sobre mim, e pela primeira vez na vida, eu não queria dar esse poder a ninguém da minha família. Caminhei até meu carro, coloquei o presente no banco do passageiro e fiquei sentada por alguns minutos olhando para a porta iluminada do buffet. As pessoas chegavam sorrindo, tirando fotos, posando diante de arranjos caros e tapetes vermelhos. Uma festa luxuosa, exatamente como Clarissa gostava. Tudo para aparecer, tudo para impressionar os seguidores, tudo financiado pelos meus pais e, por muitos anos, por mim. Foi nesse momento que um pensamento se formou dentro de mim com uma clareza avassaladora. Eles realmente acreditavam que eu não faria falta nenhuma ali. Nenhuma. Eu era tão descartável que nem sequer consideraram que minha ausência chamaria atenção. E, pior, não se importaram nem por um segundo se isso me machucaria. Eu era só a filha substituível, a que pagava boletos, não a que recebia afeto. Segurei o volante, respirei fundo e liguei o carro. Não tinha mais o que fazer ali. Voltar para casa parecia o único caminho possível, mas quando cheguei ao meu apartamento, o silêncio da sala escura me deu uma sensação ainda mais amarga. Ali, sozinha, a tristeza finalmente veio como uma onda atrasada. Sentei no sofá e, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei por todas as vezes que implorei por um pingo de reconhecimento. Chorei pelas humilhações mascaradas de brincadeira. Chorei por ter sido deixada de fora, literal e simbolicamente. Depois de algum tempo, respirei fundo, enxuguei as lágrimas e olhei para o embrulho no sofá. Era ridículo. Eu tinha sido humilhada, expulsa, ridicularizada, e ainda assim o presente estava ali, intacto, representando anos de tentativa de agradar pessoas que nunca me enxergaram. Algo dentro de mim começou a mudar naquela noite. Uma sensação de força, de fogo, de fim de paciência. Decidi tomar um banho longo e quente, como se pudesse lavar cada resquício do desprezo que senti na porta do buffet. Depois, preparei um chá, abri meu notebook e encarei a tela. Minhas mãos se moveram sozinhas quando comecei a escrever uma lista, a lista mais honesta que já fiz na vida. No topo escrevi: o que eu preciso parar de fazer imediatamente? A primeira resposta surgiu rápido: parar de sustentar meus pais. Pois sim, desde que comecei a trabalhar, aos 18 anos, eu contribuía com a casa. E, nos últimos 4 anos, vinha pagando quase todas as despesas fixas: energia, internet, plano de saúde, parte do aluguel. Clarissa, por outro lado, apesar de viver com eles, não contribuía com absolutamente nada. E ainda era celebrada por isso. Eu era responsável. Ela era a princesa. A humilhação daquela noite fez algo dentro de mim finalmente acordar. Minha vida inteira girava em torno de me ajustar, me encolher, me adaptar, me moldar às expectativas de pessoas que sequer me consideravam parte do próprio mundo. E se eu simplesmente parasse? A ideia soou tão libertadora que meu coração acelerou. No entanto, eu sabia que se quisesse fazer isso direito, precisaria manter um detalhe estratégico: silêncio. Eles precisariam descobrir do jeito mais doloroso possível, exatamente como fizeram comigo. Enquanto eu refletia, o celular vibrou. Era a mensagem de uma amiga próxima, Júlia, perguntando se eu estava bem. Não tive coragem de responder. Não queria explicar nada, não queria reviver nada. Só queria respirar. Adormeci no sofá, com a lista ainda aberta no notebook, o presente intacto na mesa de centro e uma certeza que nunca senti tão forte: aquela noite não seria apenas um episódio triste. Seria meu ponto de virada.
E, embora eu ainda não soubesse como, eu prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que alguém me tratasse como descartável. Principalmente aqueles que deveriam ter sido meu lar. Acordei no dia seguinte com uma sensação pesada no peito, como se meu corpo lembrasse antes da minha mente o que havia acontecido. O sol entrava pela janela, mas em vez de aquecer, parecia destacar o vazio que se espalhava pela sala. O notebook ainda estava aberto na minha lista e, por alguns segundos, fiquei apenas observando aquilo. Ontem à noite eu havia tomado a decisão mais importante da minha vida, e hoje seria o dia em que eu começaria a cumpri-la. Antes de qualquer coisa, desliguei o celular. Eu sabia que, se alguém me mandasse mensagem sobre a festa, sobre o que houve, ou pior, se minha família utilizasse alguma desculpa esfarrapada, isso me faria hesitar. Eu não queria hesitar. A dor da humilhação ainda estava viva demais para correr esse risco. Preparei um café forte, enquanto bebia, comecei a rever minhas finanças. Pela primeira vez, senti orgulho real de tudo que construí, meu apartamento quitado, minha reserva de emergência, meu planejamento impecável. Ao contrário da minha irmã, que vivia como se cada dia fosse patrocinado por uma marca de luxo, eu sempre fui organizada. E agora, essa organização seria a base do meu plano. O primeiro passo era simples: cortar completamente o suporte financeiro aos meus pais. Eu pagava cerca de R$ 1.800 por mês entre contas, plano de saúde e auxílio de despesas. Para eles, isso era natural. Para mim, agora, era um absurdo. Escrevi tudo em um arquivo de planilha, imaginando a expressão de choque que teriam quando percebessem que a filha descartável era, na verdade, quem sustentava metade do estilo de vida deles. Por um momento, pensei em enviar uma mensagem explicando o corte. Algo formal, direto. Mas lembrei do que ouvi na porta do buffet: só quem importa foi convidado. Essa festa não é para gente do seu tipo. Palavras que jamais seriam esquecidas. Decidi que eles não mereciam aviso nenhum. Por volta do meio-dia, recebi ligação da Júlia. Atendi, porque sabia que ela não desistiria facilmente. Marina, pelo amor de Deus, o que houve ontem? Te procurei na festa. Respirei fundo. Expliquei tudo, desde ser barrada até as frases que minha mãe e Clarissa disseram. Do outro lado da linha, o silêncio de Júlia parecia carregar uma revolta contida. Eu não acredito. Ela disse finalmente. Marina, isso é crueldade. Isso não é só preferência, isso é abuso emocional. Eles te tratam como lixo. Era verdade. E ouvir outra pessoa dizer aquilo só reforçou minha convicção. Eu cansei, respondi. Eu vou me afastar de vez. Eu estou com você, ela disse, firme. O que você decidir, eu apoio. A chamada terminou, e eu me senti menos sozinha. À tarde, saí para caminhar no Parque Barigui. Precisava de ar, de movimento, de luz. Enquanto caminhava, percebi que, apesar da dor da noite anterior, eu me sentia mais leve. Como se eu tivesse passado a vida carregando uma mala cheia de pedras, e agora algumas delas tivessem caído. Quando voltei para casa, meu celular finalmente vibrou. Era minha mãe. Não atendi. Em seguida veio uma mensagem: Marina, ficamos sabendo que você passou pelo buffet ontem. Por que você não nos avisou que iria? Ri sozinha. Tive vontade de responder, porque eu sou sua filha, não um penetra. Mas preferi o silêncio. Minutos depois, outra mensagem: foi tudo muito corrido, você não entenderia. Sua irmã ficou responsável pela lista. Não torne isso um drama. Aquela frase "não torne isso um drama" sempre foi usada pela minha mãe para minimizar minhas dores. Mas dessa vez, não havia espaço para isso. A terceira mensagem foi a mais reveladora: precisamos conversar. Já está perto o dia de pagar as contas do mês. Ah? Claro. Então era esse o motivo verdadeiro do contato. Eles não estavam preocupados comigo. Não estavam arrependidos. Não queriam entender nada. Eles queriam o dinheiro. Deixei todos os recados sem resposta. Silêncio seria minha declaração oficial.
À noite, enquanto preparava o jantar, recebi uma ligação inesperada. Tio Roberto, irmão do meu pai. Ele sempre foi o mais sensato da família. Marina, sua mãe está enlouquecida me ligando. Disse que você sumiu e que está desrespeitando a família. Soltei um suspiro cansado. Ela contou o que fez comigo ontem? Houve um silêncio incômodo. Contou, mas não exatamente assim. Eu pedi para ela ser honesta. Aí ela meio que admitiu que exagerou. Exagerou. Outra palavra usada para suavizar crueldade. Tio, eu só estou cansada, respondi. Não estou brigando, só não quero contato. Você precisa se preservar, ele disse, com sinceridade. Mas se precisar de apoio, estou aqui. A conversa me emocionou. Talvez, pela primeira vez, alguém da família realmente me via. Depois que desliguei, fui até a mesa da sala e coloquei o presente da minha mãe ali, diante de mim. Olhei para aquele embrulho por longos segundos. Ele representava a última tentativa de amor que eu ofereci àquela família. Então, peguei uma tesoura, abri a caixa e guardei a pulseira para mim. Um presente caro não deveria ir para quem me despreza. Mas também não seria retornado. Ele marcaria o dia em que eu parei de me humilhar por aceitação. E aquilo foi apenas o começo da mudança. 3 dias se passaram desde a festa, e meu silêncio começou a produzir exatamente o efeito que eu imaginava: inquietação, medo e desespero, mas não por mim, e sim pelo dinheiro. Meu celular registrava ligações perdidas da minha mãe, do meu pai, e até de Clarissa, que raramente me procurava, a não ser quando precisava de algo. A cada ligação, eu sentia mais convicção de que tinha tomado a decisão certa. Era curioso notar como, pela primeira vez, eu não me sentia culpada. Eu estava apenas devolvendo a vida ao mesmo vazio que eles me ofereceram por anos. Na manhã do 4º dia, enquanto eu tomava café, o interfone tocou. O susto foi imediato. Não esperava ninguém. Quando atendi, ouvi a voz do porteiro. Dona Marina, seus pais estão aqui na portaria. Quer que eu autorize a subida? Fechei os olhos por um momento. Eles nunca tinham vindo até meu prédio. O fato de estarem ali me mostrou que a situação era mais grave do que eu pensava, grave para eles, claro. Não, seu Carlos. Por favor, diga que não posso recebê-los. Desliguei antes de qualquer protesto. Meu coração batia rápido, mas não era medo. Era determinação. Menos de 2 minutos depois, meu celular tocou. Minha mãe. Ignorei. Tocou de novo. Meu pai. Ignorei. Então Clarissa. Atendi apenas para ouvir a arrogância que, eu sabia, viria carregada de veneno. Marina, que palhaçada é essa? Ela disparou, sem sequer dizer oi. Você está colocando a família em apuros por birra? Sorri com amargura. Birra? Eu fui humilhada na porta do buffet. Ah, Marina, pelo amor de Deus, ela riu, uma risada forçada. Foi só uma frase mal interpretada. A mãe estava nervosa com a organização. Você leva tudo para o lado pessoal. Senti o sangue ferver. Clarissa, sabe quantos aniversários seus eu trabalhei para comprar presentes caros? Quantas contas eu paguei quando você torrava o salário em roupas? Você sabe o que fez a nossa mãe dizer aquilo? Não foi nervosismo. Foi sinceridade. Houve um silêncio. Ela não estava acostumada a me ouvir daquele jeito. Então pronto, Clarissa continuou, ríspida. Se você quer fazer drama, faça sozinha. Mas saiba que você está prejudicando nossos pais. Não estou prejudicando ninguém. Estou apenas deixando de ser a idiota útil da família. Antes que ela pudesse responder, desliguei. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo, mas também, alívio. Pela primeira vez, eu estava me defendendo, não com gritos, mas com limites. À tarde, recebi mensagem do meu chefe, Daniel, perguntando se eu poderia participar de uma reunião extra. Aceitei.
Trabalho sempre foi meu refúgio, meu território seguro, onde eu era valorizada pelo que fazia e não diminuída pelo que não era. A reunião foi produtiva e, inesperadamente, Daniel me chamou para conversar depois. Marina, só queria te avisar que estamos muito satisfeitos com seu desempenho. Há um projeto novo começando e acho que você seria perfeita para liderar. Meus olhos quase encheram d'água. Enquanto minha família fazia questão de me descartar, outras pessoas enxergavam meu valor com clareza. Eu adoraria, respondi, tentando esconder a emoção. Voltei para casa mais leve, mais firme, com a sensação de que minha vida finalmente estava saindo do eixo tóxico onde cresceu. Mas o universo parecia decidido a testar minha força até o limite. Quando cheguei ao meu apartamento, encontrei um envelope enfiado debaixo da porta. Ao abrir, vi um bilhete escrito com a caligrafia impaciente da minha mãe. Marina, precisamos falar. Isso é sério. Seu pai não tem dinheiro para o plano de saúde este mês. Clarissa não pode ajudar. Você precisa se responsabilizar. É sua obrigação como filha. Ligue para nós agora. Senti um riso escapar da minha boca, não de humor, mas de incredulidade. A palavra obrigação era repetida tantas vezes por eles que parecia um mantra. Mas ali, diante daquele bilhete, percebi o quanto tudo sempre foi manipulação. Peguei o bilhete, amassei e joguei no lixo. Eu não era mais a filha treinada para obedecer. No dia seguinte, minha amiga Júlia me convidou para jantar. No restaurante, contei tudo o que havia acontecido. Marina, ela disse, segurando minha mão, eu sei que dói, mas você está fazendo certo. Isso é necessário para a sua saúde emocional. Eu sei, respondi. Mas dói menos do que eu imaginava. Acho que já estava doendo há anos, só que abafado. Agora é como se eu finalmente estivesse respirando. Ela sorriu. Você merece essa paz. E merece coisas maiores. Quando saímos do restaurante, lembrei de algo que ainda não tinha feito: bloquear todos os contatos da minha família. Senti o peso emocional disso, mas também a libertação. Voltei para casa, tomei um banho quente, antes de dormir, revisei minha lista no notebook. Ela agora tinha um novo item: investir meu tempo e minha energia apenas em quem me trata com respeito. E, pela primeira vez, percebi que minha vida estava começando a se reorganizar de um jeito que nunca foi permitido quando eu estava presa ao papel de filha descartável. Eu só não imaginava que, enquanto eu construía minha liberdade, minha família estava entrando em um colapso silencioso, que logo explodiria com força suficiente para mudar tudo. As semanas seguintes ao corte foram um verdadeiro terremoto silencioso. Eu seguia minha vida com uma estranha combinação de alívio e vigilância, como alguém que finalmente saiu de uma casa cheia de goteiras, mas ainda olha para o teto esperando que mais uma pinga caia. Enquanto isso, minha família parecia ter mergulhado numa espiral de caos. Não porque se importavam comigo, mas porque, sem minha ajuda financeira, descobriram o abismo onde sempre estiveram. Os primeiros sinais vieram por meio de comentários de familiares distantes. Assim que bloqueei minha mãe, meu pai e Clarissa, alguns tios passaram a me mandar mensagens meio veladas, tentando entender o que houve. Era óbvio que o assunto tinha se espalhado rapidamente. Meu tio Roberto, o mais sensato, foi quem trouxe a primeira informação concreta. Marina, sua mãe me ligou chorando hoje, disse ele por telefone, quase cauteloso, como quem segura um objeto frágil. Parece que a situação financeira lá está complicada. Muito complicada. Respirei fundo. Não era surpresa. Eles nunca se organizaram, respondi. Sempre gastaram mais do que podiam. Sim, mas agora é diferente, ele insistiu. Sua mãe disse que o aluguel está atrasado, que a conta de luz veio alta, que o plano de saúde foi suspenso. Suspenso. A palavra bateu em mim como um feixe de luz que não machuca, mas revela. Meu pai sempre fez questão de dizer que o plano de saúde era necessidade de gente responsável, mas por 5 anos, quem pagou fui eu. Agora, sem minha parte, tudo ruía. A engrenagem só funcionava porque havia alguém, e eu, mantendo a máquina. E quando eu tirei minha peça, tudo parou.
Mas, mesmo ouvindo aquilo, não senti pena. Senti clareza. Eu sempre fui tratada como recurso, não como filha. Marina, continuou meu tio, eles estão desesperados. Me pediram para falar com você. Querem que você reconsidere. Só estão pedindo para você voltar ao normal. Ri. Uma risada curta, sem humor, voltar ao normal, repeti. O normal deles é eu ser humilhada, ignorada e usada. Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Não estou pedindo para você voltar, filha. Só precisava te contar. Agradeci, e a ligação terminou. À noite, enquanto preparava um estrogonofe, percebi que minhas mãos não tremiam, meu coração não acelerava, minha mente não girava em círculos. Eu estava estável. Forte. Isso, para mim, era a maior prova de que havia tomado a decisão certa. Mas a tranquilidade durou pouco. No sábado de manhã, quando voltava da padaria com uma sacola de pães quentes e suco, encontrei minha mãe sentada no chão do corredor do meu prédio, lágrimas escorrendo pelo rosto, completamente fora do tom sofisticado que sempre tentava manter. Ela se levantou assim que me viu, ajeitando a roupa como se pudesse recuperar a dignidade. Marina, sussurrou. Precisamos conversar. Eu não esperava aquilo. Não ali, não daquela forma. Mas respirei fundo, ajustei meus ombros e mantive distância. Como você entrou aqui? Perguntei. Minha voz saiu firme, para minha própria surpresa. Um vizinho estava entrando e me deixou passar, ela respondeu rapidamente, como se isso não importasse. Marina, estamos passando por dificuldades. Seu pai está com a saúde fraca, a luz pode ser cortada, e Clarissa, ela hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras, Clarissa está muito abalada emocionalmente. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Aquilo quase me fez rir. Clarissa culpada? A mesma que me mandou voltar para minha casinha? A mesma que me humilhou na porta da festa? Não. Culpada ela não estava. Incomodada com as consequências, talvez. Mas culpa envolve consciência, e isso sempre faltou naquela casa. Mãe, respondi, tudo isso é resultado das escolhas de vocês. Eu não posso, e não vou, resolver mais nada. Ela então deu o golpe que sempre usou comigo, desde que eu era criança, o emocional. Marina, você é nossa filha. É sua obrigação nos ajudar. Não pode nos abandonar assim. Não depois de tudo que fizemos por você. Era sempre assim. A moeda da chantagem sentimental era o único idioma que ela dominava. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e respondi: o que vocês fizeram por mim foi o mínimo que qualquer pai faz: alimentar, vestir, dar teto. Isso não cria dívida eterna, mãe. E todo o resto que fizeram, sinceramente, mais atrapalhou do que ajudou. Ela deu um passo em minha direção. Marina, por favor. Sua irmã não consegue lidar com isso. Ela não tem a sua força. E ali estava a frase que resumiu toda a dinâmica familiar: a fragilidade de Clarissa sempre foi mais importante do que a dor que ela causava. Então que ela aprenda, mãe, respondi. Assim como eu aprendi sozinha. Não fale assim da sua irmã. Ela explodiu, demonstrando que a máscara de fragilidade era só mais uma estratégia. Você sempre foi invejosa. Sempre quis ser ela. Aquilo, sim, me deu vontade de rir. Inveja de Clarissa? Do pedestal falso onde ela vivia? Da dependência emocional e financeira que a aprisionava como uma boneca de porcelana? Mãe, respondi, calma, que eu só quis ser eu mesma. E isso nunca foi permitido naquela casa. Ela continuava chorando, agora mais alto, como se esperasse que o corredor inteiro testemunhasse sua dor. Eu respirava fundo para não permitir que minha compaixão, aquela que sempre me prendeu, me dominasse. Mãe, eu já decidi. Não volto atrás. Não vou ajudar financeiramente. Não vou retomar contato. Não vou fazer parte disso. Então você está nos condenando, ela sussurrou.
está condenando nossa família à ruína. Olhei para ela com firmeza. Não. Vocês se condenaram sozinhos. Eu só parei de ser a solução. Ela tremia. Queria me abraçar, implorar, ou talvez gritar. Mas eu dei um passo para trás e apontei para a porta. Agora, por favor, vá embora. Minha mãe saiu cambaleando pelo corredor, chorando alto, como se quisesse arrastar minha culpa com ela. Mas pela primeira vez na vida, não funcionou. Fechei a porta. Tranquei. E ali, naquele silêncio recém-instalado, entendi algo profundo. Quando a pessoa que sempre te machucou percebe que perdeu o controle, ela tenta se tornar vítima. Mas eu não seria refém dessa história nunca mais. E eu ainda não sabia, mas a reação da minha mãe naquele corredor seria apenas o começo do colapso final, o colapso que eu jamais imaginaria presenciar tão de perto. O encontro no corredor marcou um limite definitivo. Depois daquele dia, decidi que não abriria mais nenhuma brecha, nem emocional, nem física, nem financeira. Mas, como eu já imaginava, quando uma pessoa tóxica perde o controle, ela não recua, ela tenta atacar por outros caminhos. E minha família fez exatamente isso. Na semana seguinte, tios e primos começaram a me mandar mensagens preocupadas. Não demorou para eu perceber que eram versões editadas dos fatos, todas convenientemente favoráveis aos meus pais e a Clarissa. Em uma delas, chegaram a dizer que eu abandonei a família por egoísmo. Em outra, que eu estava descompensada emocionalmente. Respirei fundo. Eu conhecia essa estratégia. Minha mãe sempre foi especialista em construir narrativas onde ela era a vítima perfeita e eu, a filha ingrata. O impacto da história distorcida se espalhou rápido, mas para minha surpresa, algumas pessoas me procuraram para ouvir minha versão, que, quando contei o que realmente aconteceu, houve silêncio, choque e até vergonha alheia. Aos poucos, ficou claro quem estava disposto a me entender e quem só repetia o que ouvia. Do lado de lá, a situação na casa dos meus pais despencava. Sem minha ajuda, a realidade finalmente bateu à porta e, diferente da minha mãe, a realidade não tinha seguranças para barrá-la. Começaram a atrasar contas, perderam o pacote caro de internet, venderam objetos da sala. Clarissa, que vivia de aparências, teve de encarar um mundo onde ninguém bancava seus luxos. Um dia, enquanto eu organizava relatórios no trabalho, recebi uma mensagem inesperada de uma colega que seguia Clarissa nas redes sociais. Marina, sua irmã postou um textão dizendo que está sendo injustiçada pela vida. Você viu? Não vi, mas fui olhar. Clarissa havia feito um desabafo dramático, dizendo que estava passando por dificuldades porque algumas pessoas preferiram abandonar a própria família em vez de ajudar. Nada de novo. Sempre foi uma ótima atriz. Porém, nos comentários, algo me surpreendeu. Várias pessoas perguntavam onde ela trabalhava, por que não buscava renda própria, por que dependia tanto dos pais. Clarissa respondeu com ataques, bloqueios, indiretas. As máscaras estavam caindo, não só para mim, mas para o mundo dela também. A ironia era perfeita. Enquanto eles desabavam, minha vida seguia na direção oposta. No trabalho, fui oficialmente promovida para liderar um novo projeto, com aumento de salário e a possibilidade real de ascender ainda mais. Minha autoestima, antes minúscula, comprimida pela dinâmica familiar, começava a florescer. Era como se finalmente houvesse espaço dentro de mim para crescer. E foi nesse momento de construção que algo inesperado aconteceu. Em uma manhã de domingo, enquanto eu lia no sofá, o interfone tocou. Meu estômago revirou, mas o porteiro não parecia aflito. Pelo tom, percebi que não eram meus pais. Dona Marina, é o seu tio Roberto. Ele pediu para subir. Posso liberar? Autorizei. Poucos minutos depois, ele bateu à minha porta, preocupado, mas respeitoso. Marina, disse ele, entrando devagar, eu vim porque achei que você deveria saber de uma coisa. Seus pais, bem, eles estão em situação difícil mesmo. Seu pai começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Sua mãe está procurando emprego de diarista. Clarissa arrumou um trabalho temporário numa loja de roupas. Eles estão vivendo o que nunca imaginaram viver.
eu apenas concordei. Não era surpresa. Eu não vim pedir que você os ajude, ele completou. Vim dizer que, pela primeira vez, eles estão vendo quem você sempre foi. Acho que só agora entendem o quanto dependiam de você. Olhei para ele com sinceridade. Tio, torço para que eles aprendam alguma coisa com isso. Mas eu não volto. Nunca mais. Ele concordou com um olhar compreensivo e apertou minha mão antes de ir embora. Quando fechei a porta, senti uma onda de paz que nunca havia sentido. Uma paz que vinha de saber que, finalmente, eu estava livre. Livre da culpa, da manipulação, da cobrança. Livre da ideia distorcida de que amor só existia se eu me sacrificasse. Naquela noite, sentei na varanda pequena do meu apartamento e observei as luzes da cidade. Não havia tristeza em mim. Havia conclusão. Eles não fizeram falta. Eles nunca fizeram. A sensação de vazio que eu carreguei por anos não era saudade, era falta de amor próprio. E agora, eu finalmente tinha. Não houve reconciliação. Não houve perdão. Não houve retorno. Porque quem fecha a porta na sua cara dizendo que você não importa merece exatamente o mesmo destino, viver sem você. Eu segui em frente. Eles ficaram para trás. E essa foi, sem dúvida, a melhor escolha da minha vida. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que essa história alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir isso. E aproveita para se inscrever no canal, porque todos os dias tem histórias novas, intensas e surpreendentes como essa. Agora me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que a protagonista fez? Cortaria os laços com uma família que te despreza e só aparece quando precisa do seu dinheiro? Ou teria tomado outra atitude? Quero muito saber a sua opinião, porque cada pessoa enxerga essa situação de um jeito, e suas experiências podem ajudar outras pessoas que passam por algo parecido. E não esquece de comentar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo ver até onde essas histórias estão chegando. Vou passar nos comentários e deixar um coração para todo mundo que participar. Então curta, compartilhe com um amigo ou familiar, e se inscreva para não perder nenhuma história. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.